Pedir aqui para o auxiliar Everaldo, fazendo essa oração, e nós passar para o momento da palavra com o auxiliar José Dias, que vai estar trazendo a palavra para nós nessa noite. Saúde, igreja, com a paz do Senhor. Amém. Pai eterno e todo-poderoso, nós te damos graças uma vez mais, ó Deus todo-poderoso, porque precisamos nesta noite ouvir a tua voz, Pai. Abençoa o teu servo que vai transmitir a palavra, o ensinamento, Senhor. Que essas palavras venham direto do teu trono, Pai. E fica conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos, por gentileza, podem tomar os seus assentos. Queria agradecer a Deus por essa oportunidade e também ao pastor Felipe. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade de trazer mais uma vez a palavra. Aí os irmãos abrissem no 1 Coríntios, no capítulo 12. No decorrer do assunto, os irmãos vão ver que tem uma conexão com o que foi pregado na última terça-feira, uma conexão bem forte, e não querendo ser prepotente com o que eu vou falar, porque se aplica a mim bastante. É um assunto bem pesado, é bem conhecido, mas é pesado. Os irmãos vão ver no decorrer da leitura aqui, e da abordagem, que é um assunto pesado, onde a gente tem bastante falta. 1 Coríntios capítulo 12. Os dons do Espírito Santo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ele vai deixar de ser do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou cada membro no corpo, cada um
como Ele quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O corpo são vários membros. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos do corpo, aquele que a gente costuma esconder, reputamos por ser menos honrosos, né? Damos mais honra. Aliás, damos muito mais honra, está escrito, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai dizer os melhores dons. A respeito dos dons e do corpo de Cristo, fica bem evidente que a gente depende um do outro, né? Bem evidente. Então, não precisa alongar muito para os irmãos essa questão da unidade do corpo. Quero deixar alguns pontos só, em especial, como a parte que diz aqui, onde quando alguém sofre, ou quando algum membro do corpo sofre, os outros membros sentem juntos. E será que é assim com a gente? Será que quando algum membro, agora trazendo para o lado figurado, que é a igreja, será que nós sentimos realmente? Ou nós ficamos indiferentes? Sabe, irmãos, eu não estou falando para vocês. E o melhor veio falando para nós, eu me incluo nisso. Será que a gente sente? Pensa que eu não me pergunto isso. Porque a gente se encaixa muito naquele ditado: puxa a brasa da sua sardinha. Glória a Deus, mas não puxa a brasa da sardinha, né, Paulinho? Porque na verdade a gente precisa se preocupar com o próximo. Eu estou trazendo isso para vocês, para nós refletirmos, né? Porque eu penso nisso. Eu sinto que falta muito isso na minha vida. E esse ensinamento de Jesus, né? Através do apóstolo Paulo. Porém, a Bíblia é dividida em capítulos, versículos, mas até posso aqui dizer que já é a sequência mesmo, para ficar melhor, mais fácil de achar os textos, de melhor compreensão de assuntos quando realmente são separados. Mas aqui é uma conexão, irmãos, que é onde eu quero entrar na principal parte que eu vim trazer para os irmãos hoje, para nós. No Coríntios 13. Vocês viram que eu li até a primeira parte do versículo 31 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Agora eu vou ler a segunda parte do versículo 31 do capítulo 12 de 2 Coríntios, e depois eu vou entrar no 13. Eu vou ler desde a primeira, do 31 inteiro, para vocês entenderem a profundeza dessa mensagem aqui. Porque aqui Deus traz, através do apóstolo Paulo,
a explicação a respeito do significado dos dons na igreja, referindo a um corpo, relacionando o corpo de um ser humano. Nesse caso aqui da igreja, o corpo é Cristo, né? Nós estamos inseridos nele. Mas quando chega no 31, ele diz assim, né? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas vocês já observaram que o foco dele é a sequência do que ele passa a transmitir para os coríntios. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E a gente sempre se para aqui que é importante a unidade da igreja, e a unidade sincera, verdadeira, assim como um corpo. Quando você não tiver, perceber que há uma falta de sensibilidade ao teu irmão, ao estar unido a ele, lembre de Coríntios 12, e lembre que tu tem um corpo, que quando o teu dedinho sente, teu corpo inteiro sente. Então lembre disso, para que possamos, né? Vamos lembrar disso, melhor falando, para que possamos mudar as nossas atitudes. E agora vamos entrar em Coríntios 13, que aqui Paulo diz, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Opa, tem caminho mais excelente? Tem, por isso que ele escreveu aqui. Então vamos lá, Coríntios 13, 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o quê? Amor, o que eu seria? Seria como um metal que zomba ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, olha só, aqui está se referindo ao anterior. Olha como agora se torna mais importante que o anterior. E ele disse, procurar com os melhores dons, mas eu vou mostrar um caminho mais excelente. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Olha a posição desse personagem. No caso, ele está se referindo a ele, se ele tivesse, ele não disse que tinha, mas que alguém tem essas qualificações, com esse dom. Esses dons, na verdade, não tendo amor não serve de nada. Eu às vezes eu comento coisa minha, não adianta a gente conhecer a Bíblia se não tiver prática. Não adianta ter um conhecimento bom, se não tiver prática, não resolve. Salomão é um exemplo disso. Salomão tem até práticas erradas, né? Mas vamos para lá, Salomão é outro assunto. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna. Opa, distribuir a fortuna para o sustento dos pobres, ele pregasse meu corpo para ser queimado vivo, isso não é sinônimo de amor. Eu posso fazer tudo isso não ter amor? Posso fazer para vanglória, os outros verem. Jesus disse, né? A tua mão direita fala, a tua esquerda não saber. Entendeu? Pode ser que a gente queira que a esquerda saiba, ou até que as outras não saibam. Mas lembra dessa palavra de Jesus. Quando fizer alguma coisa, lembra que a tua recompensa vem de algo que fica oculto só de ti, Deus. Para Deus não fica nada em oculto. Então faz para agradar a Deus. Abençoa alguém, tá? Para isso também não precisa ser rico. Qualquer um pode abençoar. Abençoa alguém, mas é secreto. Jesus mesmo ensinou isso. Mas agora, dá o corpo a ser queimado vivo e não ter amor. Se está escrito assim, é porque acontece. Também para ser um mártir. Para ficar na história, no legado lá, o teu corpo a ser queimado vivo. Se não tiver amor, não serve. Se nós não tiver amor, não serve de nada essas atitudes. O amor, agora, as características do amor, os adjetivos, né? Predicados, que não tem só adjetivos, é verbo. E são as características do amor. Então agora a gente vai saber as características do amor para que a gente saiba como proceder. Primeira característica, o amor é sofredor. Depois o amor é benigno.
O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. O amor nunca falha, olha só. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então são coisas que acabam. As características ou os dons que aparecem no capítulo 12 de 1 Coríntios são importantíssimos. Elas fazem parte do crescimento da igreja. Não vamos achar que isso não é importante. Deve existir uma sequência de importância, né? Então, primeiro ponto do amor. Vamos ver se nós encaixamos. E viu, está ligado com Gálatas, foi pregado, né? Gálatas 5:22, né? Está ligado? Está ligado à última pregação. Vocês disseram que foi boa a pregação, né? Sabe por quê? Porque nós precisamos ouvir. Eu vi o pessoal comentou, pregação boa. Por quê? Porque a gente precisa ouvir essas coisas para trazer novamente a nossa mente a necessidade de a gente ter essas atitudes. Porque a gente falha bastante. Aqui o Leandro já chega as falhas o tempo inteiro. E tu só muda se tu confessar, se tu admitir que tu tem falha em relação a algumas coisas, tu tem grande chance de mudar. Não sei se vai mudar, depende das tuas atitudes. Mas se tu nem admitir que tu é falho, se tu não admitir, tu só vai se encaixar aqui numa das descrições, nos adjetivos aqui descritos pelo apóstolo Paulo. O amor é sofredor. O que é sofredor? Sofredor, longano, ele é tardio em irar-se, né? Ele suporta, é sofredor. Às vezes alguém faz alguma coisa para ti. Lembre-se, o amor é sofredor. Então você não pode revidar. Mas tu não revida? Normalmente eu não revido, mas no meu coração às vezes eu fico aborrecido. Vocês também ficam, não ficam? Mas é isso que nós somos ensinados? Não, né? É isso que está sendo ensinado para nós aqui, nessa carta de Coríntios. E tu só muda se tu tiver consciência disso. Quando isso acontecer, lembra que está escrito em Coríntios. Tu tem que lembrar do fruto do Espírito de Gálatas, Coríntios 13. Tá? Os adjetivos, as características do amor. Se a gente lembrar disso, a gente tem grande probabilidade de mudar. Porque tu quer agradar a Jesus, não quer? Não quer agradar aquele que te avistou? Eu quero. Se eu não quisesse, eu nem estava falando isso. Eu fugi do assunto, porque eu sei que também me encaixo aqui. Inclusive em casa eu comentei com a Janinha. Nossa, o negócio aqui do... Eu li um negócio hoje que é um dos problemas que eu tenho. Uma das características erradas. Tem mais, mas essa é bem constante na minha vida. E eu sempre digo para os irmãos, não me enganar a Deus. Fingir aqui que eu não tenho nada. Ele conhece tudo. É verdade, meu Deus Jesus. Ele conhece aquilo que eu não conheço, que ninguém conhece. Além da nossa compreensão de conhecimento. Glória a Deus. O amor é benigno. Esse está também em Gálatas, benigno. Pessoa boa, amável, pessoa voluntária. Não precisa esticar muito aqui na outra. Já foi dito para vocês o que é benigno, né? Como são muitas características. Vou resumir mais esse adjetivo aqui para dar tempo de falar em todos. O amor é benigno. Vocês sabem o que é benigno, não precisa nem descrever muito, né? Tem coisas aqui que a gente tem que buscar o conhecimento, a raiz da palavra e tal, mas tem outras que a gente na prática, já no dia a dia, a gente sabe o que significa. Vocês sabem o que é benigno. Depois, o amor não é invejoso. O amor não é invejoso. O que é inveja?
Inveja tem alguns significados, né? Pode alguns modos de expressar, de descrever o que é inveja. Uma das coisas é o desejo descontrolado, desenfreado de querer ter o que os outros têm. Isso é inveja. Não é bom. Óbvio que não é bom. Também, desgosto com o sucesso, felicidade de outra pessoa. Isso é inveja. Até com um cargo. Até pelo fato de eu estar aqui pregando. Felizmente eu tenho que falar. Até pelo fato de um outro não pregar. Porque assim, às vezes o irmão veio pregar aqui e a gente sente que ele se saiu bem. Ele pregou bem, que Deus usou ele. Né? Temos que dar glória a Deus. Né? Passa pessoas aqui que sabem explanar uma palavra. Né? E a gente chega em casa e fala, que palavra boa. Porque é boa. Eu vou fingir que não gostei só para não dar o braço a torcer. Primeiro já estou saindo de Deus. Se eu falar para outra, pior ainda. Né? Porque daí a inveja se materializou. Às vezes ela fica só na gente. A gente fala e fica a inveja na gente. Às vezes a gente materializa ela. Né? Passa para outro que... Eu estou falando de palavra boa. Não é boa. Existem umas palavras que não são boas. Mas assim, ó, eu já ouvi aqui alguém só ler a Bíblia, não explicou nada do que leu, só leu aqui, já foi suficiente para eu me alegrar. Eu não creio que leu, mas leu assim com prazer naquilo que ele está lendo, eu já senti essa emoção. Eu disse, bom ponto. E a palavra já fala por si, né? Se eu só ler aqui, já falou. Não precisam explicar muito se vocês não conseguirem entender. Isso é a coisa que mais clara e mais elucidada. Mas a palavra em si ela já é suficiente. Aqui foram os Deus que escreveram. E é tudo de grande proveito. Então a inveja é algo que a gente tem que combater na vida da gente. E eu não tive. Eu percebi que eu invejo em algumas situações. Não lembro aqui, mas eu percebi que eu invejo em algumas situações. E no mundo secular. E eu falei, Senhor, eu estou com inveja. Não quero isso para a minha vida. Inveja tipo, teve azar. Já senti isso no meu coração assim. Pelas minhas atitudes eu comecei a analisar. Opa! Estou pisando fora da rota. Não é por aí, não é assim que Deus me quer. Eu não excuso até. Coloquei para fora para alguém, às vezes eu converso com a Janinha, né? A gente conversa muito. Mas eu senti. E como eu falei, tornar a repetir o que eu disse antes. Para te mudar, tu tem que perceber o erro em ti. Senão, tu não muda. Depois, o próximo, para nós conseguir passar tudo. Leviandade. O amor não trata com leviandade. O que é leviano? Alguém que não é sincero. Até numa situação, julgar alguma situação, ele é insensato. Vocês sabem o que é leviandade, né? Sabe? Vocês sabem. A pessoa não é sincera. Ele é leviano no falar, no proceder, no julgar alguma situação. O amor não pode ter essa característica. Irmãos, é importante que essas características do amor, como os frutos do Espírito, a gente bote na tábua do coração, até mesmo numa escrita, para a gente de vez em quando lembrar do que nos foi ensinado. Né? Isso não partiu de nós aqui, isso veio de lá. Os apóstolos de Jesus, que nós só estamos repetindo o que eles falaram. Para a gente procurar se ajustar de acordo com o que está sendo ensinado aqui, para que nós possamos agradar aquele que nos chamou. Vocês já perceberam? Quem tem filho? Quem tem filho? Se vocês tiverem um filho meio se levar a casqueira, como diz o ditado, um filho meio fora de ordem,
E um outro filho que é bem correto, ele toma uma atitude drástica contra aquele filho, os pais e as mães ficam satisfeitos com isso. De um irmão tomar uma atitude drástica, ou até surrar, ou coisa parecida, ou desprezar ele. Seja sincero, os pais gostam que o irmão repreenda outro nesse sentido, ou que tome a atitude de pai para corrigir o irmão? Não, né? Não se diz assim, não, o pai sou eu, ele pode estar errado, mas o pai sou eu. Um estranho pior ainda, na mesa dos filhos. Pai não gosta, pai ou mãe, não quer que o irmão tome o lugar dele para corrigir o irmão. Assim é Deus. Eu pensei nisso outro dia, e agora veio Deus trouxe a minha mente. Estou repassando para vocês. Deus não gosta que nós tomemos certas atitudes que é da alçada dele. Só cabe a ele, né, corrigir o filho. É diferente de correção no sentido de conselho. Eu estou falando de tomar atitudes enérgicas, drásticas, né, violentas, é esse tipo de coisa que eu estou dizendo. Um irmão se bater no outro, pai não. Agora o coração do pai. Pô, quando Absalão morreu, queria o trono de Davi. Davi chorou quando Absalão. Só quem é pai sabe disso. Era na cabeça certinho que trouxe a notícia. Davi vai ficar contente, porque ele morreu agora, o filho que queria pegar o lugar dele. Eu queria pegar o lugar dele. Assim é Deus, irmãos. Deus não se agrada às indiferenças, às brigas também. Lá em Davi, as brigas entre os irmãos. Davi, eu que um castigo isso para ele. Então, quando a gente pensa em afrontar algum irmão, lembra que tu está desagradando a Deus. Estou dizendo, só repetindo, não é aconselhar, não. Aconselhar, tu pode. Aconselhar, tu pode. É bem diferente. Pode até ser um pouco rude, assim, meio áspero no aconselhar, né? Desde que não seja mal educado. Pode ser. Pode ser. Principalmente quem tem cargo eclesiástico acima do outro. Ele pode aconselhar. Ele estando, ele deve, inclusive. É o papel dele. As igrejas, as cartas das igrejas do Apocalipse, Deus chamava a atenção do anjo da igreja, mas cobrando dele as faltas que haviam entre os membros. Então ele tinha que chamar a atenção. E Deus estava até com ele. Então não é esse tipo de coisa, não é aconselhamento e correção. Correção das coisas de acordo com a palavra de Deus. É aquela atitude tua que não tem nada a ver com correção da palavra. Aquela coisa que tu tenta resolver a força das tuas palavras ou do braço, uma coisa que não é assim que funciona. Então, separar as coisas, né? Para não chamar, ninguém pode falar para ninguém. Não é assim. Pode sim. Soberbo. Diz que Deus resiste ao soberbo, né? Dá graça aos humildes. Soberbo é algo muito grave. E a soberba, ela se encaixa inclusive na situação de tu não refletir a respeito das tuas atitudes contrárias que ensina a palavra de Deus. É soberba. Tu não reconhece o teu erro ou a tua falta, é soberba. É orgulhoso, altivo, arrogante, isso é um soberbo. A reflexão, ela já quebra a soberba. Quando tu admite alguma coisa, tu já é um passo andado, um passo a mais. Não se porta com indecência. Indecência não é só algo ligado à parte sexual, comportamento com roupa, coisa parecida. Isso é também. Mas indecência também está ligado à resistência a condutas, às normas sociais, tá? Inclusive de um velho. Deve ser indecência. Isso não está sendo decente. E claro, né?
Todo mundo sabe da indecência no sentido de exposição ou de comportamento que expõe a vergonha. Isso é indecência. Então, não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Aqui é pesado, né? Voltei para puxar a brasa para a sardinha. A gente busca os interesses da gente. Quem disse que a gente não busca? Aqui é pesado, porque olha, é uma luta, tu não consegue te libertar disso. Deus me perdoe, mas ele sabe. Porque a gente puxa o interesse da gente. E daí, o que vamos fazer? Vou dar uma receita para vocês e para mim. Procurar pelo menos, em algum momento não era para ser, mas eu vou falar assim porque eu vou estar sendo hipócrita se eu não disser isso. Em algum momento procurar fazer alguma coisa que seja em benefício do outro, interesse do outro. Procurar, pelo menos ficar com isso na mente. Estou buscando só o meu interesse. Porque nós vamos buscar os nossos interesses. É uma coisa muito difícil. Muito difícil. Se eu perguntar para o irmão, tem alguém aqui que procura só o interesse dos outros? Olha, eu não vou dizer do vídeo que vai ser muita prepotência minha, vá que tenha. Mas você sabe que é difícil, né? Vocês concordam que é difícil? É difícil. Coisa para mim, porque tem coisa que a gente tem defeito, mas é possível mudar. Porque tem natureza que dá para tu ir moldando e com o tempo tu vai corrigindo. Mas tem coisa que está impregnada, é uma coisa do ser humano, só que busca o interesse próprio. Então, no mínimo, mas é preciso não buscar só os seus interesses. Então a gente tem que lutar. É uma guerra, hein? É uma guerra, é muito difícil. Que Deus nos dê graça. Nessas horas que a gente diz, misericórdia, se a gente lembrar de uma situação que a gente tem essa atitude e lembrar que a palavra de Deus cobra da gente que não seja assim, sabe o que a gente diz? Misericórdia, Senhor. Porque a gente sabe que está errado. Está voltando, tem que saber que está errado. Vocês sabem que a gente busca o interesse da gente. Infelizmente. Quem é que não buscou o seu próprio interesse? Conhece alguém que não buscou o seu próprio interesse? Eu vou dizer um para vocês. Vocês conhecem? Jesus. Glória a Deus. Jesus buscou o seu interesse. Alguém tem interesse em morrer? Pelo outro? Sabe que lá em Romanos está escrito assim, pode ser que pelos bons alguém até morra. Aliás, essa palavra me deixa muito confortável. Pode ser pelos bons alguém morra, mas pelo injusto, pelo errado, só Jesus. E o que me conforta é que na sequência diz assim, se quando nós estamos errados, ele morreu por nós, quanto mais agora que nós somos amigos dele. É inimigo, mas ele morreu por nós. Morreu pelo inimigo. Agora que ele nos tornou amigo, nos reconciliando com Deus, isso dá conforto para a gente, tá? Porque às vezes a gente parece que Deus não está dando bola para mim. Eu também penso assim. Acho que Deus não está dando bola para mim. Porque às vezes a gente pede, a gente acha que o tempo da gente, é do jeito da gente, todo mundo sabe disso. Isso não é um fato, uma questão particular minha. Todo mundo sabe, a gente pede as coisas às vezes e parece que Deus não dá importância. E a gente às vezes fala assim, Senhor, eu acho que poucos dias eu falei isso. Acho que Deus não está dando importância para mim. Mas aí tu lembra, como não está dando importância? Se ele morreu, quando estava afastado dele, quanto mais agora que ele já te reconciliou, eu sou ovelha do pasto dele. Você é ovelha do pasto do Senhor. Amém. Nós somos ovelha do seu pasto. Amém. Pensa numa palavra forte e que me causa um impacto muito grande quando eu vejo Jesus, as ovelhas do meu pasto. Isso é muito poderoso, irmão. É algo de muito valor. É indescritível. Irmãos, as ovelhas do Senhor são a minoria. E nós estamos inseridos nisso. A não ser que alguém aqui esteja se enganando a si mesmo e não esteja realmente participando desse corpo, partilhando dessa graça de Jesus. Só Deus conhece a gente aqui.
E a não ser que alguém venha apostatar, como acontece, oxalá nenhum daqui, quem dera nenhum daqui, chegue a essa situação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É muito triste, irmão. A apostasia é uma coisa muito triste. A apostasia é negar a fé. Deus sabe o que passa no meu coração nesse momento. E Deus disse que os que voltaram atrás negaram a fé. Não tem mais chance. Eu sei que Deus é muito misericordioso. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Vamos seguir. Não busca os seus interesses. Não busca os seus interesses. Prioriza o interesse dos outros. É necessário que façamos isso. Inclusive, né, nessa questão de querer a salvação dos outros. A gente fala bastante, a gente não anuncia muito o Evangelho. A gente, falando de mim, deve ter pessoas aqui que anunciam bastante. Provavelmente. Glória a Deus. Não se irrita. É outra questão também bem delicada. Não se irritar. A gente às vezes se irrita por qualquer coisa. Eu me irrito. O que às vezes eu consigo é não deixar essa irritação dar lugar, ela se expor. Eu meio que contenho em mim, camufle, pelo menos a pessoa não sabe que eu me irritei, mas eu me irrito. E o conselho é não se irritar. Fica encolerizado, com raiva, com ira. Né? Isso é irritação. Não suspeita mal. Aqui eu sou legal. Pensa numa pessoa desconfiada, esse aqui eu posso mudar, mas esse aqui, mas eu sou desconfiado. E o pior, para ajudar eu a ser desconfiado e suspeitar mal, é que muitas vezes eu acerto. Só que com certeza tem vezes que eu não vou acertar. Porque eu não sou perfeito. Eu não sou o dono do conhecimento da razão. Eu tenho consciência disso. Tem vezes que eu vou achar que ei, não era. Mas aí o fato de algumas vezes eu suspeitar mal e estar certo, faz com que eu tenha isso como uma qualidade contínua na minha vida, habitual. Que coisa ruim. Vou tentar mudar, quer dizer, eu já estou tentando mudar, por isso que eu fico paranoico. Por isso que eu estou expondo para os irmãos que eu tenho essa dificuldade de cumprir essa ordem aqui. Suspeitar mal. Não folga com a injustiça. Isso, graças a Deus, eu procuro não ter. Quando eu vejo algo injusto, eu me indigno. Se alguém folga, se alguém fica fazendo quando acontece algo de injusto para alguém, muda a tua atitude, porque isso desagrada demais a Deus. Já está lá nisso. Salomão também já falou sobre isso. Folga com o quê? Com a verdade. O que é folgar com a verdade? É quando tu te alegra com algo que foi bem decidido, uma questão judicial, uma questão entre os irmãos, e que a coisa foi esclarecida, a verdade veio à tona, e tu te alegra, que bom que deu tudo certo, a verdade foi prevalecer. A verdade vai prevalecer sempre, porque Jesus é verdade, Deus é verdade, e a verdade vai prevalecer. Mas entre nós existem essas oscilações de às vezes a verdade não prevalecer. E aqui, se nós for falar de verdade não prevalece, vai ficar gravado quando eu vou nem falar para não dar minha opinião a respeito dos fatos atuais do que está acontecendo. Deixa para nós falar isso no particular. Sofredor. O amor é sofredor. Para quem mais sofredor do que Jesus, né? Jesus sofreu
em nosso lugar. Ele suportou o sofrimento. Então Jesus é um exemplo perfeito de sofredor. E morte de cruz, né? Sofreu morte de cruz. Meus irmãos, a gente de vez em quando tem que lembrar do que Jesus fez por nós. Ele não precisava morrer. Quer dizer, para ele não precisava, o amor dele está acima, para ele não precisava morrer por nós. Porque ele nos criou para nós. Nós temos uma vantagem, Deus é amor. Eu estava perguntando essa semana, meu Deus, podia não ser amor? Tu é soberano? Que sorte que nós temos de ser amor, senão tu fazia peteca de nós. Só nós só passando trabalho e ainda. Mas ele é amor. E como é que eu sei que ele é amor? Porque ele morreu por nós. Como é que eu sei? Pelos relatos. Mostra que Deus é amor. Entendeu? Tudo o que ele fez para nos resgatar prova o amor de Deus. Servo sofredor, Jesus. Nós devemos procurar essa qualidade, essa atitude, né? Porque às vezes a gente tem isso, às vezes a gente consegue ser sofredor, sofre com o outro que está sofrendo, fica com pena, né? Mas aqui é um sofredor no sentido mais amplo, né? Para mim, quem se encaixa perfeitamente, óbvio, né? Jesus se encaixa em tudo que é de bom, né? Com certeza ele não tem nenhuma característica dessa, nenhuma qualidade dessa que não seja a essência dele. Tudo de melhor vem do Senhor. Por isso que ele nos aconselha. É diferente de mim, que estou aqui aconselhando para vocês e para mim. Agora que. Porque tu olha Paulo, não se irrita. Mas João Marcos não foi para mim, né? Eu queria que fosse com ele. Porque eu não quis ir até o grande, eu não quero mais saber. Então eu também tinha, óbvio, né? Óbvio. Ele inclusive nos perseguiu a igreja, era uma pessoa sanguínea. Então, essas palavras não são palavras de alguém prepotente que se achava tal, assim como eu. Isso é duro, mas é duro para mim também. Porque daí eu me vejo em falta disso. E muitas coisas aqui. Glória a Deus. Tudo crê. Aqui eu dou um parênteses, porque tudo crê é no sentido das coisas relacionadas a Deus, né? Não é em ver coisa errada. Mas também a Bíblia diz que tudo. Então eu deixo isso aqui sem fazer um comentário muito extensivo o que é crença. Os irmãos sabem o que é crer em Deus. Porque o sábio analisa as palavras, né? Tem coisa que a gente tem que analisar sem suspeitar mal. Que às vezes a gente analisa suspeitando mal. Então, analisar sem suspeitar mal. Tudo espera. O que é esperar? É acreditar na realização daquilo que a gente deseja, confiança. Está ligado à fé, tá? Ligado à fé. A obra em coisa de fé, a obra da fé. Isso é a esperança que o apóstolo Paulo descreve aqui para a gente. Tudo suporta. Vê que algumas características estão ligadas a outras. Né? Tudo suporta. A pessoa que é tolerante, inclusive suporta as afrontas, injúrias, né? Alguém que te ofende. Às vezes a gente consegue suportar, mas às vezes a gente não suporta, ela revida. E quando a gente não suporta, a gente não está agindo de acordo com o que foi ensinado para nós. Tem perdão? Tem, lógico que tem. Mas é bom a gente começar a nos policiarmos para corrigir esses defeitos. Lembrar, por isso que eu digo, escrever, lembrar do que está escrito a respeito, está escrito em Coríntios 13 e em Gálatas 5:22. Enfim, irmãos, tudo suporta. É o último conselho aqui a respeito das características de quem tem amor. E vocês veem, se eu pegava, é muito tarde, se eu pegava versículos de amor, às vezes o irmão relata para mim um versículo que eu citei aqui, o amor é o vínculo da perfeição. Vínculo da perfeição. Olha que coisa importante o amor. Aí vocês veem que nós estamos com dificuldade de ser perfeito, né?
Ou vocês não fizeram uma autoanálise aí e viram que tem coisa que vocês precisam melhorar ou mudar? Tem coisa aqui, como eu falei aqui, que parece que eu não vou conseguir mudar nunca. A questão de buscar o próprio interesse. Se eu conseguir mudar isso, já vai ser uma vitória muito grande. E a partir disso, ela atrela um monte de outras características que são descritas aqui, que fica mais fácil de tu conseguir realizar na tua vida, conseguir exercer. Então, o Coríntios 13 acaba assim, ó. Agora, pois, olha a importância do amor. E vocês veem que tudo isso aqui estava atrelado ao quê? Está atrelado aos dons espirituais. Porque vê que antes, o 13 não começa no próprio 13, ele já começa no final do 12. Algo mais excelente. Irmãos, o amor é uma coisa tão importante. E olha como é que começa o 13. Agora, pois, termina melhor. 13 e 13. Agora, pois, permanecem a fé. A fé não é importante? Nossa, como é importante. A esperança é importante. E o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Maior que a fé, irmãos. E olha que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem amor também. A partir disso aqui, tu já consegue entender que o amor está acima disso. Está dizendo aqui, mais importante. Por quê, irmãos? Que o amor é mais importante? Não sei se você já parou para pensar que um dia tudo isso vai acabar. Aí, Deus vai levar nós para o céu. Como é que Ele vai levar um que não ama o outro? Isso vai ter que ficar. É o dedução minha, eu não sou o juiz que vai para o céu. Mas é só um pensamento interpretativo de uma situação assim, fazendo uma ideia do momento que Jesus vai nos levar para a glória, para a vida eterna. Como é que tu vai conviver com pessoas que tu não gosta ou vice-versa? Tu não tem que amar. Se tu não ama, tu está desqualificado para estar junto. E quem é que conhece o teu coração e sabe se tu não ama? É Ele, né? Ele sabe. Ele nos conhece. Ah, então eu sou o perfeito. Estou falando que eu sou amoroso. Não, eu estou falando que eu quero corrigir o que eu preciso para ter essas qualidades. Talvez eu passe a vida toda, mas eu vou batalhar para que isso aconteça. Irmãos, abram aí para nós concluir. Em Tiago 1:22. Vocês escutaram o que a gente leu aqui, né? Sim. Escutaram, né? Entenderam, irmãos? Tiago 1:22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, com esse versículo aqui, eu entrego essa mensagem, deixo essa reflexão para vocês, em nome de Jesus, porque é a palavra que Deus mandou para nosso crescimento espiritual, para a nossa aproximação dele, até o dia que ele se manifestar em glória, para nos levar para a eternidade. É eterno, não é um tempo, não é um tempo. É um reino eterno, é vida eterna. Amém? Vamos orar então? Tem pedido de oração aqui. Eu quero oração. Você também quer oração? Tá bom. Paulinho quer oração. Paulo Freire e família, eles são de Gravataí, Rio Grande do Sul. Eles estão na live, inclusive. Deus abençoe vocês, tá, Paulo? E tua família. Deus abençoe e atenda aí a tua necessidade. A gente ainda vai orar, mas eu já antecipo essas palavras em teu favor. Tem mais alguém que tem pedido de oração? Não tem ninguém que não é crente aqui, né? Que ainda não aceitou Jesus, né? Estou vendo todos os irmãos da casa, né?
E às vezes a gente esquece de convidar, né? Às vezes tem alguém ali. Outro dia o Sr. Marcos, eu fiquei maravilhado com o Sr. Marcos. Tinha acabado e eu falei para a Janinha, ele foi funcionado pelos meus Deus. Que ele nunca fez isso, inclusive, eu nunca vi fazer aquele tipo de coisa. Ele funcionou aqui, convidou e a coisa aconteceu. E eu fiquei maravilhado. Assim, Janinha, olha só, o Sr. Marcos foi usado por Deus no finalzinho. Então a gente, eu lembrei, a gente às vezes esquece de convidar. Mas eu pessoal da casa. Irmãos, Deus conhece a necessidade de cada um de vocês. Então, os irmãos, elevem os seus pensamentos, suas palavras ao trono da graça, ao trono de Jesus, de Deus, do Cordeiro, nosso maravilhoso Salvador, indescritível, sem comentários, autor de todas as maravilhas que se vê, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, e olha que existe uma diversidade tão grande de coisas feitas. Quando eu vejo, eu fico maravilhado. Estava conversando com o Bruno, que tanta coisa que tem que Deus fez. Aí o Bruno me fala, pai, o mar, eles não descobriram ainda o que tem no mar. Pois é que, olha a grandeza das obras de Deus. Coisa maravilhosa. Então eleve teu pensamento a Ele. Olhe pelo Paulo Freire e a família de Gravataí, né? Porque juntos, irmãos, vocês oraram todo mundo quando eu estava doente. Desculpa eu estar prolongando, mas é que veio a minha mente. Eu sou muito agradecido. Deus não precisa de milhões de orações, mas essa daqui. Deus não precisa que opere Ele. Ele opera sem oração se Ele quiser. Um cego Ele curou com um lodo feito de saliva, o outro Ele curou só falando. Ele opera do jeito que Ele quer. É verdade, meu Amém. Ele tem todo o poder. Mas Ele quer que oremos uns pelos outros, porque isso mostra preocupação. Nossa preocupação mostra amor, né? Mostra interesse pelo bem do outro. Daí a gente acaba se encaixando em alguma situação assim, como essas aqui que a gente leu. Então, olhem pelo Paulo Freire e a família de Gravataí, que estão na live, inclusive, né? Se não for na igreja, você está Jesus. Se não for na igreja, você está Jesus. Eu não sei se o Paulo o André está falando aqui, até fazendo menção a crença deles, se eles são convertidos a Jesus, ou se eles são ouvintes. Se vocês não aceitaram Jesus ainda e querem aceitar, eu não vou saber aqui, não sei que vocês me avisem, mas vocês podem aí mesmo tomar a decisão, que Jesus sabe. Jesus sabe, Deus sabe tudo. Glória a Deus. Vamos orar então, irmãos. Senhor, graças te damos por esse momento aqui na tua presença, espalhando, Senhor, a tua palavra, não a nossa, aquilo que nós também precisamos, Senhor, corrigir e ter mudanças nas nossas vidas. Que possamos, Senhor, guardar no nosso coração essas palavras, de maneira a elas nos trazerem transformação, a trazer impacto para nós, Senhor, e fazer com que agrademos cada vez mais a Ti, Senhor, que és digno da nossa adoração em atitudes, em cânticos, em palavras. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és digno de tudo, nós podemos dar de melhor, Senhor, a Ti. Por isso, cumprir a Tua vontade, fazer a Tua vontade, Senhor. Isso é louvor a Ti e benefício para nós, Senhor. Porque nós temos a esperança na vida eterna, que Tu conquistou para nós através da Tua morte na cruz, Senhor. Te agradecemos muitíssimamente por isso. Te agradeço muito por isso, Senhor. Sei que Tu faz muitas outras coisas, mas essa, Senhor, é a maior coisa que Tu conquistou para nós. Inclusive, Tu comentou, Senhor, quando os apóstolos voltaram contentes a respeito das maravilhas, expulsavam demônios, maravilhas que tinham feito em Teu nome. Eu me recordo que li e fiquei maravilhado, porque só Tu, Senhor, para dizer uma palavra tão significativa, que Tu disse para eles, que foi o que Tu dissesse, vocês estão felizes por causa disso? Vocês deveriam estar felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Senhor, eu queria ouvir essa palavra também. Eu queria ouvir essa palavra que os apóstolos ouviram, que os discípulos ouviram. Mas, Senhor, essa é a minha esperança, que o meu nome esteja escrito no livro da vida, assim como a esperança dos irmãos que aqui estão. Senhor, também
Como eu pedi para os irmãos todos orarem em favor do Paulo Freire e sua família, eu encerro, Senhor, aqui essa oração em favor do Paulo Freire e sua família que estão na live. Senhor, vai ao encontro deles e atende a sua necessidade, as suas necessidades. Assim, claro, como cada irmão que aqui também expôs a ti a sua necessidade. E te entrego tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, Amém. nosso Deus. Amém.